O episódio de hoje é aquele em que nós respondemos as dúvidas recebidas por gestores de escolas de todo o Brasil. Nós somos Thaís Bento e Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. Porque nós que somos da educação podemos até morrer de susto, mas de tédio não tem o mínimo risco. Aí o episódio de susto de hoje, na verdade, é uma coletânea de sustos que os gestores passam durante o ano todo e algumas dúvidas que nós recebemos, nós respondemos individualmente, uma ou outra nós publicamos, mas nós fomos guardando aqui algumas perguntas e juntamos esse episódio para responder para vocês. Sim, e esse episódio é o último episódio da segunda temporada do podcast SOS Gestor Escolar. Essa segunda temporada teve como patrocinador ouro a Blocksy, uma empresa que chegou com chave de ouro no Brasil, quiser estar presente em escolas do mundo todo. E o que ela faz é levar para a escola a possibilidade de melhorar a segurança dos alunos no dia a dia, durante o uso da tecnologia. Durante o uso da tecnologia e conseguindo também monitorar alunos que estejam precisando de uma atenção especial quando o assunto é a saúde emocional deles. Através das palavras que eles usam, dos sites, dos aplicativos, dos sites que eles acessam, a plataforma consegue sinalizar para a escola que esses alunos requerem uma atenção especial, além de várias outras ferramentas que a plataforma traz, que transforma a gestão escolar em dias mais leves. Resumindo, se a sua escola usa Chromebook, você precisa conhecer a Blocksy. E para saber mais sobre a Blocksy, você pode clicar no link que tem na descrição desse episódio ou entrar no Instagram deles. Aqui no Brasil, o Instagram do Brasil é novíssimo, porque acabou de chegar no Brasil, mas tem também o Instagram internacional. O Instagram do Brasil é blocksy.br. Então, BLOCKSI.br. Então vamos lá. Temos dúvidas e a gente quer também que esse episódio acabe gerando mais dúvidas que vocês vão mandando aí pra gente. A gente pode fazer um outro episódio especial depois, respondendo outras dúvidas. Se tiver muita dúvida, a gente faz um episódio de abertura da terceira temporada, com dúvidas, e depois um de fechamento. Mas a nossa intenção de agora em diante é o episódio de encerramento da temporada ser esse para responder dúvidas, Sim. Certo? Então vamos lá. Uma dúvida aqui. Eu fiquei em dúvida se eu falo o nome de quem mandou ou não. Eu acho que eu não vou falar. Então, a dúvida inicial é que a Thaís tem uma dúvida. Começamos com uma dúvida. Eu vou ajudar, então. Eu acho que não. Não fala. Não vou falar, não. Vamos fazer o mesmo que nós fizemos com as situações que os gestores mandaram. Isso. Nós, até por vários motivos, até para que vocês mandem as dúvidas sem receio de invadir a privacidade ou de um aluno, de um professor, de uma família, a gente não fala, só... Então vamos lá. Pais ausentes nas reuniões durante todo o ano que aparecem na escola no final do ano devido ao baixo desempenho do filho. O que fazer? Bom, eu vou começar. A resposta para o que fazer pode chamar o SOS Educação, de repente, para sua escola no ano que vem. Para conversar com as famílias, né? E porque tem uma palestra nossa em que nós falamos sobre os 3 perfis de pais dessa geração nascida na era digital. E inclusive, ao longo dessa temporada, nós mencionamos também isso em algum episódio. E é o perfil do pai pêndulo, pai ou mãe, né? Um responsável, também pode não ser o pai ou a mãe, é um responsável, que passa o tempo todo quietinho, e aí a gestão da escola pensa que, nossa, esse pai, essa mãe, essa família aí é uma família parceira, tá lá em casa quietinha achando que a gente tá fazendo tudo certo. Recebendo os bilhetes, parece que tá lendo, parece que as coisas estão fluindo. Aí a gente vai fazendo pressupostos, né, no nosso mundo de Bob. Talvez eles sejam muito ocupados e não tenham conseguido vir na Feira de Ciências.
Eles não vieram na reunião de pais, talvez tenha coincidido com algum compromisso de trabalho. Mas deve estar tudo certo, porque eles não estão aqui reclamando de nada. Eis que, quando acontece ou um problema grave de comportamento, de atitude do filho na escola, ou quando o filho chega reclamando de alguma coisa que aconteceu que o filho não gostou, ou quando chega lá a nota ruim no boletim, ou o final do ano, quando soma, né, tudo que veio de nota não muito boa e vê que para fechar tem um perrengue pela frente, esses pais aparecem num desequilíbrio emocional, muito bravos com a escola, e aí a escola tem que fazer o trabalho que precisaria ter sido feito gradativamente, aos poucos, ao longo do ano, nesse espaço de tempo muito curto aí, na reta final do ano letivo. E então, isso tudo só para dizer que, assim, não é raro, não é só na sua escola, não é um fenômeno único dessa família que não apareceu na escola o ano inteiro, e agora, quando a reta final do ano letivo está aí, as notas apareceram ruins, essa família vem desesperada na escola, e aí eu sou sempre a pessoa que gosta de olhar o lado positivo. Então vamos pegar o lado positivo. Finalmente esses pais apareceram na escola. Então, essa é uma oportunidade. Apareceram bravos? Apareceram achando que você inventou uma nota para o filho e não que a nota é o resultado do que ele fez? Sim, mas apareceram. Isso. Então, é a hora de respirar fundo e conquistar a atenção, a parceria dessa família, e inclusive e principalmente oferecendo ajuda para aquilo que eles estão vendo como problema. Então, assim, é porque a nota tá baixa, né? Que a família veio brava. Então, a primeira coisa, antes de falar, nossa, mas o ano inteiro a gente tentou falar, vocês não ouviram, isso só vai gerar mais angústia, mais desespero nesses pais, e eles vão ficar mais bravos ainda. Primeira coisa é atender o que para eles é a situação que gerou a ida para a escola. Então vamos lá, pai e mãe, vamos pensar numa estratégia aqui para que juntos nós aqui na escola possamos continuar o trabalho que nós estamos fazendo e vocês em casa possam ter ações que vão fazer a diferença e a gente consiga que o seu filho termine esse ano letivo, ou sua filha, sem prejuízos. E aí é hora de ajudar essa família a montar uma rotina em casa de estudos para que o filho tenha todos os dias um horário para ele sentar e estudar. Refazer provas anteriores, montar provinhas para ele mesmo. Pode recomendar para ele vir pedir socorro ali no SOS Educação, que a gente manda para ele o cronograma para organizar. Está no nosso livro, né? Então, eu vou chegar nesse. Para a família parceira da escola. Eu já ia falar, Luiz, atenção, que a recomendação que vai na newsletter, a referência de livro vai ser o livro que nós vamos lançar semana que vem. Que é o nosso livro Guia da Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia. E lá a gente tem todo esse cronograma de rotina para os pais conseguirem ajustar a rotina em casa com os filhos, não só da hora dos estudos, mas de todos os outros pontos que precisam estar presentes na rotina para a hora dos estudos acontecerem de um jeito melhor. Então, resumindo. Mas é isso. Resumindo, primeiro, atender a família no que é a angústia dela, porque ela veio para a escola a partir disso. Tá. Depois que a família tiver respirado fundo, ouvido, entendido, nossa, não é que a escola me ajudou? Aí é hora de falar, bom, agora vamos combinar uma forma para isso não se repetir no ano que vem. A presença de vocês é muito importante para a gente durante o ano todo. E podemos combinar que em alguma situação em que vocês não puderem estar presentes, que vocês mandam mensagem, a gente se fala no formato que foi se teve uma consequência, não quero falar consequência, uma coisa boa que ficou da pandemia foi a gente aprender que dá para a gente fazer uma reunião remota e que a presença dessa família se torne mais frequente a partir do próximo ano, não a partir da nota baixa desse aluno, mas a partir da forma como vocês da gestão conseguiram atender e
acolher essa família, que eu sei que é isso que vocês fazem o ano inteiro. E a gente sabe que é muito comum as escolas fazerem atividades, eventos e a presença da família ser baixa, né? É difícil, é uma exceção. As escolas que conseguem, são exceções, né? De conseguir que sempre tenha bastante família dentro da escola. E aí uma coisa que a gente sempre vê que funciona muito é aliar o evento de alguma coisa que você quer que o pai esteja presente com alguma coisa que o pai queira estar presente. Na prática, significa o quê? Muitas vezes a gente vê as escolas fazendo assim, em uma semana tem a reunião de pais. Na semana seguinte tem uma palestra para os pais. Os pais não vão na palestra, eles não vão nos dois. Ou eles vão na reunião para pegar lá a nota do filho, para conhecer o professor do filho. O que é o ideal? Juntar esses dois eventos. Então, na reunião de pais é que ele vai lá porque ele quer pegar a informação de coisas úteis do filho, é maior a presença? Então, usa esse evento como um pretexto para levar o pai para a escola, para ele conseguir também receber a informação que você quer que ele receba. Então, se vai marcar uma palestra, marca no dia da reunião, né? No dia que já vai ter uma coisa que vai ter a presença maior de pais na escola. Isso ajuda muito. A gente já viu também escola fazendo. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. E a gente já viu também escola fazendo várias coisas, tipo dar desconto para os pais que aparecem em eventos. Até nota para o filho a gente já viu, né? Valer nota de participação. Não tem. É que assim, a nota que vai para o boletim, hoje em dia é uma composição que tem uma parte que é nota de prova, outra parte é participação, trabalhos, frequência. E aí tem escola que coloca um número ali, uma pequena porcentagem, que equivale à participação dos pais na escola. E faz sentido, né? Porque o impacto no aprendizado do filho vai ser muito grande. Essa nota aí, essa quantidade aí da nota que fica para a participação dos pais, ela se reflete lá na nota da prova também. Quanto mais alta a nota de participação dos pais, mais alta a nota no desempenho do aluno, do que ele vai conseguir sozinho, porque isso está totalmente interligado. Próxima dúvida. Alunos do ensino médio em sites de aposta, fazendo na escola e em grupo. Como comunicar às famílias? Ok. Bom. Acho que essa pergunta tem uma coisa antes, né, na verdade. Então, vamos para a estratégia que eu adoro, que é a estratégia Jack Stripador. Primeiro, escolas em que essa situação ou outras de acesso a portais, a sites inadequados vem acontecendo, bloque-se para vocês, porque vocês precisam de ajuda e não dá para fazer isso sozinho, que é ter os equipamentos que os alunos usam todos preparados com segurança para que eles só possam acessar sites, plataformas, tudo que for relacionado ao processo de aprendizagem. Então assim, na sua opinião, agora eu quero uma pergunta para você mesmo. Você acha que, então, nesse momento que o aluno está na escola, a responsabilidade é da escola, né? Sobre o que ele está acessando? Até por isso é melhor que as escolas não permitam o celular ou façam aquela caixinha do celular. Então, vamos por partes. A gente estava indo por partes. É o momento que você perde o controle. Aquela criança, esse adolescente, criança que está dentro da escola, está em responsabilidade da escola. Sob responsabilidade da escola. Então, primeira coisa é isso. A escola precisa buscar parceiros que ajudem a garantir a segurança no uso desses equipamentos. E para isso tem que bloquear, sim, aqueles sites, aquelas plataformas que a gente não quer que os alunos usem. E não tem como garantir 100% que eles não vão fazer, mas tem como tornar mais difícil que eles consigam acessar conteúdos inadequados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto eu acho que você fez uma pergunta, mas você já respondeu também, né? Que sim, quando o aluno está dentro da escola, a responsabilidade é da escola. Por isso que nós começamos indicando uma maneira para ajudar a escola a minimizar o risco disso acontecer ou evitar que isso aconteça. Segundo ponto. Terceiro ponto. Esses alunos precisam de
de um processo, de uma atividade, para que eles sintam a consequência do que eles fizeram. Então, é muito legal se vocês reunirem esses alunos para ter toda semana, eles vão ficar um dia da semana, meia hora a mais depois que acabar a aula, junto com alguém, para eles prepararem uma apresentação que depois eles vão fazer para todos os alunos da sala sobre os riscos de acessar conteúdos inadequados ou o quanto desviar o foco do processo de aprendizagem ali também tira a capacidade de foco, de concentração. E sobre segurança na navegação na internet, se esses alunos forem colocados para fazer um trabalho desse tipo, para eles apresentarem para os outros, eles vão levar para sempre a memória disso que eles fizeram, mas com um saldo positivo e com a consciência de que para toda ação existe uma consequência. E que eles tiveram uma consequência disso dentro da escola, que para eles ficar tempo a mais e produzir esse material pode parecer um castigo, mas que está trazendo benefício para todo mundo. Agora, só agora, nós chegamos à questão da família, que sim, precisa ser comunicada de que isso aconteceu e de quais ações a escola está tomando e de que tipo de ação a escola espera da família. E agora é hora de falar, bom, aconteceu isso, a escola está tomando as seguintes providências e gostaríamos de contar com a colaboração de vocês, pais, mães, avós responsáveis, para conscientização dos filhos de que quais são os conteúdos que eles podem e devem ou não acessar, e que dentro de casa também existe esse cuidado e esse acompanhamento. Mas é isso, acho que o foco da escola, lógico, tem que falar para a família, então tem essa preocupação de como falar, mas precisa ser uma urgência do que fazer para isso não acontecer dentro da escola, porque quando os alunos estão lá dentro, eles estão sob responsabilidade da escola. Para toda pergunta que a gente responder, e que você que acompanha a gente aqui no SOS Gestor Escolar, tiver alguma dúvida, algum comentário, manda pra gente no SOS Gestor Escolar. Vai ter, o Thomas vai colocar lá as postagens de recortes desse episódio, quando a gente anuncia que o episódio foi pro ar, ou no direct do SOS Educação ou do SOS Gestor Escolar. Pode mandar que a gente já vai juntando aqui para trazer também, compartilhar com os gestores de escola do Brasil inteiro. E de fora do Brasil também, viu, gente? Porque tem muito brasileiro fora do Brasil trabalhando com a educação e mandando mensagens legais para a gente também. Sim. Podemos ir para a próxima dúvida? Sim. Famílias que, diante do mínimo conflito, querem tirar o filho da escola ao invés de ensinar a resolver. Então... Isso é muito comum hoje em dia. E sabe que muitas dessas famílias mandam mensagem pra gente também. A gente recebe os dois lados, né? E a gente acha bom que elas mandem, porque dá pra gente fazer esse trabalho que a gente acredita, que é exatamente isso que né, o gestor ou gestora de escola mandou aqui pra gente. Todo conflito dentro da escola é também uma oportunidade para essa criança ou adolescente aprender sobre convivência social, sobre como lidar com frustração, sobre autorregulação, empatia, resolução de conflito, negociação. É uma oportunidade imensa que nós, que hoje somos os adultos, tínhamos um pouco dessa oportunidade dentro de casa, na convivência com os irmãos ou com os primos, porque as famílias eram maiores, as famílias em si, ali com vários irmãos, e as famílias conviviam mais. Então a gente convivia com outros primos de idade parecida muito mais do que nossas crianças e adolescentes convivem hoje. Então nós desenvolvíamos parte dessas habilidades ali, nesse convívio em família. E hoje, essas crianças não têm essa oportunidade. Então, chega para a escola esse desafio da criança ou adolescente só na escola
em ter esses conflitos, precisar enfrentar. E muitas vezes, o que acontece? Por que o pai e a mãe, primeiro pensamento é, vou mudar meu filho de escola? Porque eles pensam, às vezes até falam para a gente isso. Em casa, meu filho não tem problema nenhum. Ele não briga com ninguém, ele é muito bonzinho, ele é muito tranquilo. Só que o que esse pai e mãe geralmente não pensam é que, sim, ele é tranquilo, porque ele não tem outra pessoa ali de idade próxima com a qual ele precisa enfrentar situações ou de disputa de algum brinquedo, roupa, da hora de assistir alguma coisa, de usar um equipamento, e ele vai enfrentar a atenção, né, dos adultos, e ele vai enfrentar esse desafio na escola quando ele se encontra com outros pares de idade próxima. Então, também é importante explicar isso para a família, porque o que parece para a família? Que a causa do conflito está dentro da escola. Aí essa família tem a ilusão de que se ela tirar esse aluno dessa escola e colocar numa outra escola, isso não vai acontecer. Até porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eles estão ouvindo e vendo nas redes sociais a família, os amigos, os colegas de trabalho contarem só coisas boas que estão acontecendo com os filhos. Então parece assim, nossa, a escola lá do filho do meu colega de trabalho deve ser perfeita, porque ele nunca postou nada ou contou nada que o filho tá tendo problema. Aí é essa ilusão que eles têm ao tomar a decisão, quando é, né, de imediato por um conflito simples, de mudar o filho de escola. Então, ajudar trazendo essa consciência. E trazendo a consciência nesse formato. Pai, mãe, quantos irmãos você tem? Como que vocês conviviam? Então, e seu filho? Ele e mais quantos de idade próxima? Porque às vezes tem 2, 3 também, mas um tem 12, outro tem 6, outro tem 2. Então, eles não convivem com a idade próxima. E aí, quando a gente ajuda os pais, a família, a perceber que a base não está na convivência na escola, mas na convivência pela primeira vez, aí a gente já ajuda eles a entenderem assim, bom, então essa mesma situação vai acontecer na outra escola, porque lá também ele vai estudar com outras crianças de idade parecida. Isso já ajuda a trazer uma luz para os pais e até um alívio. Dá até um alívio, porque assim, não então é o contexto. E aí, a partir daí, então vamos para as ações. E aí a gente precisa que essas crianças aprendam a conviver dentro da escola. E uma estratégia boa para isso é fazer uma formação com os professores em recursos, ferramentas, estratégias para criar conexão entre os alunos dentro de uma mesma turma antes de começar a ensinar o conteúdo. Mas, deixa eu falar uma coisa. Voltando nisso da família que quer tirar o filho a qualquer conflito, já quer tirar o filho da escola. Um ponto que acho que é importante a gente falar é muito ruim para o aluno isso, né? Porque ele vai ficando com a impressão de que ele tem que só qualquer problema ele muda de lugar e não é responsabilidade dele resolver o problema, ou ele não tem a capacidade de resolver aquele problema e precisa mudar de escola. Ele conclui isso. Então é muito ruim para o aluno. É papel da escola orientar essa família o quanto isso prejudica o aluno, sobre o quanto isso prejudica o aluno, mas eu acho também que não tem que a escola ficar implorando por aquele aluno. Então, não é o momento também de encarar aquela desistência da matrícula ou transferência. Lógico que a escola é uma empresa, né, é um cliente, mas esse pai que quer trocar, ele vai, muitas vezes você convence esse pai agora, mês que vem ele já começa a ameaçar de novo. Muitas vezes eu acho que o melhor é orientar a família, se ela quiser ir, deixa ir. Essa família, o que vai acontecer? O que acontece com a curto prazo até? Acontece a mesma coisa na próxima escola que ela vai. E muitas vezes ela volta para a escola que ela estava. Então, eu acho que também pro gestor de escola, às vezes é bom a gente dar essa paz de que assim, também não precisa a todo custo convencer aquela família de ficar. Se ela não quer ficar, deixa ela ir. Sim, eu nem entrei nesse ponto de família ir ou não, mas eu acho bom você estar falando isso, mas o que eu estava falando é que conscientizar a família de por que isso está acontecendo. Sim.
Mas aí, esse é um ponto. Aí o segundo é, a família continuou lá ameaçando que vai tirar o filho, porque né, muitas vezes é ameaça também, eles, né, começam a ficar falando, mas não é que vai tirar mesmo. Mas eu acho que também não tem que a escola, a gestão da escola, pegar isso para ela como se fosse uma missão manter aquele aluno lá. Você não acha? Então, eu acho que daí seria uma outra pergunta, porque para mim a questão era, tem um conflito simples e a família já quer mudar o filho. Para mim é isso. Agora, eu acho super válido o que você falou. Tudo bem. Tá. Próxima Próxima. pergunta? Tá bom. Coloquei Chromebook para todos os alunos da minha escola. E tem pai e mãe reclamando que estão preocupados com o tempo de tela dos filhos. Ai, que bom que essa pergunta veio. Né? Se ela não viesse, acho que a gente devia ter criado nós mesmos, porque nós temos ouvido isso nos últimos meses. Nós, assim, aparecemos pouquíssimas vezes em casa e estivemos praticamente dentro das escolas todos os dias. E nós ouvimos de muitos gestores de escola essa fala e temos recebido de famílias também. Principalmente depois que saiu esse relatório da Unesco, que apontou o quanto o celular prejudica o aprendizado, o desenvolvimento dos alunos dentro da escola. E aí, quando a gente fala celular, é o celular, não é a tecnologia. Só que, de novo, as famílias não sabem disso. As informações chegam cortadas, ou as pessoas hoje estão sempre com pressa, ouvindo um pedacinho e já começando a falar em cima daquilo, ou ler um pedaço e já não lê o restante, ou entendem mesmo, falou o celular, bom, então é a tecnologia. Então, de novo, precisamos, e eu e a Thaís temos feito esse trabalho de conscientização de que não é o celular o problema na vida dos filhos, é a falta de equilíbrio de convivência no mundo real. Dentro da escola é o celular, sim, que precisa de uma política de pode entrar, não pode, quando entrar com o celular, onde ele vai ser colocado, de não ser utilizado, não é só durante a aula, durante o intervalo, durante momentos que esses alunos precisariam estar convivendo, senão a hora que eles tentam conviver socialmente, sai briga, porque o resto do tempo estava todo mundo ali no celular. Então, o celular prejudica. A tecnologia, ela é fundamental, essencial na educação. Nem é justo a gente falar que a gente formou um aluno, que é o papel da escola, formar esse aluno, se ele não tiver utilizado a tecnologia durante o processo de aprendizagem. Só que, para as famílias, precisa de comunicação frequente e de comunicados que ajudem a esclarecer que ou um Chromebook, por exemplo, o Chromebook nasceu para a educação. Então, é o tipo da tecnologia que foi pensada para a educação e não prejudica. Aí, né, a gente está falando isso, daí quem está ouvindo pode falar, então, nós sabemos, mas é a família que não sabe. Então, aí na frase está a resposta. A família não sabe, então nós precisamos informar. E existe sim uma questão que a escola falando cai naquilo de santo de casa não faz milagre. Então, nos comunicados para a família, pegar, indicar, colocar link, postar nas redes sociais da escola informações que venham de fontes confiáveis, tanto falando a questão do que prejudica, o celular prejudica, a tecnologia é fundamental. E outro ponto, antes de começar a usar com o aluno qualquer nova tecnologia que você traga para a sua escola, você precisa primeiro mostrar, informar, conscientizar a família de o que é que você está trazendo para a sua escola, com qual objetivo e de que forma vai ser utilizado. E aí, esses pais terão a oportunidade de perguntar, de comentar, de trazer suas preocupações diretamente para vocês, que são da gestão da escola. Inclusive, esse ponto do preocupados com o tempo de tela dos filhos, né? E, inclusive, esse ponto do tempo de tela, que os pais também, eles têm essa preocupação, mas eles têm um desafio muito grande em casa para conseguir esse equilíbrio do tempo de tela. E eles precisam saber
que o tempo que eles passam, que os filhos passam nas telas, fazendo coisas de diversão que eles fazem no dia a dia, não conta do mesmo jeito que o tempo que eles passam nas telas fazendo as atividades da escola. Então é o contrário. O tempo que eles passam estudando não conta com o mesmo peso da diversão. O da diversão também não conta com o mesmo peso do que ele passa estudando. São pesos diferentes. E os pais precisam saber disso. O que precisa de ajuste no tempo, que quase 100% dos alunos estão desequilibrados, é no tempo que eles passam nas telas, em casa, fazendo outras atividades que não são de estudo. Aliás, é um desafio ainda hoje muito grande mostrar para esse aluno o quanto que ele pode usar da tecnologia para beneficiar o aprendizado dele. Então... Esse é um pressuposto que todo mundo tem, que não... É uma ilusão, É um mito, porque essa geração já nasceu no mundo tecnológico, eles sabem usar a tecnologia. Não, eles sabem usar para diversão. Eles não sabem usar a tecnologia para o aprendizado. Isso, quem que tem que ensinar? Somos nós, da educação. Inclusive, tem muita escola que faz já um trabalho. A Silvia, da Escola Bosque, que já participou aqui com a gente do podcast. A Escola Bosque é uma escola muito... É uma escola modelo. Uma escola modelo do quanto eles conseguem integrar a tecnologia para realmente colocar o aluno para fazer atividades manuais, atividades mano a massa, mas passando pela tecnologia, mas ela não é o principal ator ali. Mas ela é muito importante e consegue potencializar, sim, o aprendizado e muitas atividades dentro da sala. Mas a família precisa ser informada e participar desde o início do processo, senão realmente eles não conseguem entender. E muitas vezes, gente, pensa assim, é uma situação de desespero do pai e da mãe, quando eles vêm com essa colocação. Agora tem Chromebook na escola e meu filho vai ficar com excesso de tempo de tela por isso. Mas, às vezes, é o desespero o tempo que ele ficava em casa, que o pai já tem que tentar diminuir, já tem uma briga com a mãe, o estresse na hora de desligar. E aí eles pensam assim, nossa, agora tem que ficar menos tempo em casa, porque já está usando o tempo de tela dele na escola. E são tempos de tela diferentes. Então, mas falar isso para os pais é legal. Realmente tem que ficar menos em casa do que está ficando hoje em dia, em geral. Independentemente de usar Chromebook na escola. E aí, se você... Filha, certo? É isso que nós estamos falando. Tem que ficar menos em casa, independentemente do uso do que a tecnologia, que a escola faz a tecnologia. Sim. Não depende do uso do Chromebook na escola. Certo? E aí, se você está ouvindo a gente aqui e quer saber mais sobre como o Chromebook pode ajudar a sua escola, saber mais sobre todos os benefícios de ter Chromebook, o Google dentro da sua escola e se tornar até uma escola modelo do Google for Education, você pode entrar em contato com a EduInfo, que é a nossa parceira aqui do episódio e que deu um total match com essa pergunta. A EduInfo leva para as escolas tanto os equipamentos, os Chromebooks, quanto também a formação Google for Education, a licença Google. Então, pode entrar em contato com eles, tem o link na descrição desse episódio. E aí, como é um parceiro que nós recomendamos, nós só recomendamos porque nós conhecemos profundamente o trabalho que eles fazem. E podemos garantir que vocês podem contar com a EduInfo para esse processo de comunicação para os pais do que vai acontecer na escola a partir da utilização dos Chromebooks, da formação Google for Education para os professores. E aí a gente vai levando as famílias, uma de cada vez. Não são todas que chegam no mesmo ponto na mesma hora, porque as necessidades das famílias são diferentes, mas vocês não ficam sozinhos nessa comunicação com a família sobre o uso adequado que vocês estão fazendo da tecnologia na escola. Bem, agora a gente tem algumas perguntas, mas a gente precisava responder um pouquinho mais curto. Conseguimos? Eu não consigo ver vantagem nenhuma em responder uma pergunta pela metade. É que a gente tá levando 10 minutos por resposta, daí só vai dar mais uma pergunta. Eu queria que desse mais algumas. Eu não consigo ver vantagem nenhuma em responder uma pergunta pela metade para eu poder responder mais perguntas pela metade. Mas... Não é pela metade, é inteira, mas falando um pouquinho menos. Por exemplo, dando uma sugestão para cada uma. Por exemplo, qual o papel da escola na questão do bullying e racismo? Agora eu vou ter que pensar. Para eu responder curto, eu tenho que pensar muito. Aí o tempo que eu estava respondendo, eu vou passar pensando agora. Vai dar na mesa. Então eu vou dar o primeiro. De novo, o papel da escola sempre é conscientizar toda a comunidade escolar de para onde a escola está indo e
qual é o fundamento daquele trabalho que a escola está fazendo. O bullying e as questões do racismo são assuntos, infelizmente, muito novos, assuntos muito novos. Eu quero dizer que eu gostaria que a gente já tivesse cuidado desses assuntos lá atrás e que hoje eles não fossem base para problemas tão gritantes que a gente tem. Então, o papel da escola é, primeiro, buscar conhecimento com pessoas que sabem o que estão dizendo ou escrevendo, formar os professores para que eles entendam o que é e como combater cada um desses males, bullying, racismo, que são terríveis. E, terceiro, trazer parceiros que ajudem a montar estratégias permanentes para a escola. Nenhum desses dois, nem o bullying, nem o racismo, são questões que você possa ter uma palestra no ano e acabou, ano que vem tem mais. Não, tem que ser ação permanente, continuada na escola, com os professores, com os colaboradores, com as famílias e com os alunos. E com a consciência de que não precisa dar conta de tudo isso sozinho. São problemas muito complexos e que tem muita gente já estudando muito, levando para a educação muito recurso. Então, deixa a dica para a questão do bullying. Tem um episódio do Pode Educar que vocês podem mandar na agenda, nos grupos, na plataforma de comunicação que você tem com a família. É um episódio que nós gravamos, ele inteirinho falando sobre bullying e que traz muita estratégia prática que é direcionada para a família. E sobre o racismo, tem um trabalho bem legal da Árvore de antirracismo para as escolas, usando a literatura. E vale a pena ir atrás também de parceiros que entendam disso, porque a gente vive, tá enraizado dentro da escola, né? Então, nos próprios livros. Então, precisa de um olhar de quem está pesquisando e entendendo muito sobre isso no dia a dia da escola, para conseguir não tentar dar conta disso sozinho. Vamos para o próximo. Deixa eu deixar a indicação da Janine Rodrigues, fundadora do Piraporando, que a gente gosta muito dela. E ela é escritora, educadora e faz um trabalho na área de diversidades que vale muito a pena você, que é gestora escolar, conhecer e levar para suas reuniões pedagógicas, tá bom? Janine Rodrigues. Todas as fontes do que a gente fala aqui para vocês no podcast vão sempre na newsletter SOS Gestor Escolar. Para se inscrever gratuitamente, é só entrar no soseducação.com.br/sosgestor ou no link que tem na descrição desse episódio. Temos mais 2 perguntas para encerrar esse episódio, que vai sobrar pergunta aqui, na verdade. Talvez a gente faça uma segunda rodada. Vocês podem mandar dúvidas também. Vamos lá. Fazíamos o inglês dentro da escola por conta própria. Agora fizemos parceria com uma empresa especializada em bilíngue. E quando anunciamos para as famílias, muitas contestaram de que não escolheram escola bilíngue para os filhos. Ai, gente, agora eu posso só chorar no tempo que eu ia responder, porque a Thaís vai querer que eu fale isso curtinho, meu Deus do céu. Então vamos lá. Primeiro ponto. Parabéns para vocês por terem buscado um parceiro nessa área. Esperamos que seja o Skies Learning, mas de qualquer maneira, assim como nós falamos da tecnologia, o inglês é ainda mais fundamental, porque a tecnologia, de uma maneira ou de outra, os alunos vão ali, não tem como a escola ficar sem, a escola acaba colocando, mas formar alunos que não sejam capazes de se comunicar em inglês é formar alunos deixando uma brecha enorme ali, da qual esses alunos vão ter que dar conta de alguma forma depois e o prejuízo será enorme para eles. Então, hoje a escola precisa ser essa fonte para que o aluno saia com as habilidades que fazem parte do que ele precisa, sem contar que falar inglês é uma forma de construir conexões que o cérebro de uma pessoa que fala uma língua só não tem. Então, também impacta no aprendizado de todas as outras áreas. E aí a gente volta para um ponto que eu acho que foi o que quase que acabou sendo a base das questões que a gente resolveu aqui, a comunicação com a família. E a comunicação com a família precisa acontecer em todas as etapas, aí, desde quando a escola
toma uma decisão, a decisão é da escola, tá, gente? Isso não é para fazer um plebiscito, para ver se a família quer que ponha, para ver se a família quer que coloque o inglês ou não. Não, isso é uma decisão da escola. E a comunicação com essas famílias é que é fundamental, tanto no coletivo quanto individualmente com famílias que talvez tenham algum problema quando a escola coloca um parceiro de bilíngue e precisa repassar algum valor na mensalidade, porque isso acaba impactando a vida dessas famílias. Então, esse trabalho individual com essas famílias que podem ter alguma questão financeira precisa acontecer, mas, de maneira alguma, a escola deve voltar atrás num passo que é tão fundamental para conseguir formar os alunos com o potencial pleno que eles têm e com a necessidade que eles têm para... Não é nem para o futuro, viu, gente? Foi esse o tempo que a gente colocava o inglês para o aluno aprender a se comunicar para o futuro que ele vai ter. Já é hoje, é para a vida que eles têm agora. E aí uma coisa que acho que super cabe entrar aqui agora, o nosso parceiro Skies Learning, que eu gosto muito do slogan deles, que eu acho que serve para as escolas que não são bilíngues e querem formar alunos bilíngues, essa fala de que você também não precisa agora, assim, titular uma escola bilíngue. É legal manter para o pai, que realmente aquele pai que escolheu a sua escola, ele não escolheu uma escola bilíngue para o filho, mas a partir de agora o filho dele vai sair bilíngue dessa escola. Então, eu acho que é legal manter a identidade da escola, não precisa trocar, né? É uma escola que preza pelo... sei lá, cada escola tem um diferencial do que ela mais valoriza ali, mas agora também o seu filho vai sair bilíngue da nossa escola. E nós teremos um episódio especial sobre isso em breve. Sim, então para saber mais sobre Skies Learning, que é o parceiro para transformar escolas não bilíngues, para permitir que escolas não bilíngues formem alunos bilíngues, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio. Última dúvida do episódio de hoje. Mãe professora que quer receber a matéria da prova antes para estudar e ensinar o filho. Bom, tem alguns caminhos aqui para essa resposta. A primeira é: sim, mãe, claro, sem problema algum. Todos os dias, quando seu filho chegar em casa, você pode sentar para estudar com ele, que o que vai cair na prova é o que ele vem estudando todos os dias. Primeira coisa, pronto. Não, a hora que seu filho chegar em casa, o que ele teve naquele dia vai ser a matéria da prova, quando chegar a data da prova. Então, senta com seu filho todo dia, do jeito que você gosta. Ajuda essa mãe, de preferência, lembrando que ele tem as professoras na escola e que em casa ele precisa muito do papel dela de mãe. Então, que ela ajude a organizar o horário dos estudos, que ela ajude para esse filho ou filha a desenvolver ali estratégias para aprender, para estudar melhor. Então, fazer provinhas para ele mesmo, ou fazer provinhas para a mãe responder, mas que esse filho precisa desenvolver autonomia para que ele desenvolva também a motivação para os estudos e que a matéria para a prova está no que ele vai para casa todos os dias, contando o que teve ou nas lições que ele levou para estudar. E levando para... Isso é uma coisa que eu acho que falta muito, que as escolas não fazem o suficiente, que é o de levar para a família a consciência de que a responsabilidade por anotar o que vai cair na prova e anotar o que é tarefa é do filho. Não é uma comunicação entre escola e família isso. É uma comunicação... Ou na prova. Cair na prova ou tarefa. Cair na prova ou tarefa. E agora eu acho que as escolas meio que assumiram esse papel como delas também. E já vi muitas vezes as escolas falando como pressuposto de a gente não pôs no sistema e não sei o quê, para a família. E quem precisa anotar e saber o que vai ser a tarefa, o que vai cair na prova, é o aluno. E a gente precisa lembrar disso, escola e família. É assim que eles vão desenvolver autonomia, os dois lados falando a mesma coisa. E tem um ponto aqui fundamental que aproveita que essa mãe é professora e fala assim: mãe, como você é professora, a gente tem certeza de que você compartilha da mesma visão que nós. Não é a prova, não é para a prova que seu filho precisa estudar. É para ele conseguir assimilar e dominar esses conteúdos que ele está
aprendendo na escola. Então, não se preocupe com a matéria da prova. Pode ajudar a gente nisso, que deve ser o que você faz com seus alunos também. Estude sempre, estude todos os dias, porque o que você precisa é aprender esse conteúdo. Quando chegar a prova, você vai ter dominado esse conteúdo. Então, não precisa ficar tão preocupada com o conteúdo para a prova, mas com o conteúdo que ele precisa aprender todos os dias. E vamos encerrar por aqui esse último episódio. Nós adoramos responder dúvidas, né? Último episódio da segunda temporada do podcast SOS Gestor Escolar. Se você tiver dúvida, pode mandar pra gente também. Ou aqui nos comentários, se você estiver assistindo no YouTube, ou lá no Instagram, SOS Gestor Escolar, ou no Instagram, SOS Educação. Agradecemos a 24/7 de São José dos Campos, que é responsável por todos os nossos looks de todos os episódios da temporada. A VTR Influence, que é o estúdio onde a gente grava o podcast. E a todos os parceiros dessa temporada também. Skies Learning, Bloxy, EduInfo. Tivemos também uma participação de School Guardian. Isso. E um super obrigada a você que escutou a gente, que sempre escuta a gente, que compartilha o podcast. Voltamos em breve para a terceira temporada do podcast SOS Gestor Escolar. E não esquece de compartilhar esse episódio e todos os outros com seus professores, gestores de escola que você conhece. E nos vemos em breve. Um beijo.